Bom, vamos mergulhar de cabeça nisso. Para dar início a esta nossa análise, a gente vai destrinchar um dos documentos mais fascinantes e cruciais de toda uma nação. Hoje, o foco cai direto no verdadeiro DNA do Estado brasileiro. Para entender como um país desse tamanho opera, a gente não precisa ficar olhando para os discursos políticos do dia a dia, e sim para a base, para a estrutura primordial dele. Vamos pensar nos 4 primeiros artigos da Constituição Federal não como um texto jurídico chato e denso, mas como o projeto arquitetônico definitivo de uma casa gigantesca. É a partir dessa fundação que a gente desvenda as regras supremas que ditam absolutamente tudo, desde quem, no fim das contas, realmente tem o poder, até como o país tem que se comportar lá fora, no cenário internacional. É a planta baixa da nação, desenhado com uma precisão incrível. E antes mesmo de a gente começar a levantar as paredes dessa nossa estrutura governamental, o documento já dita um tom incrivelmente poderoso e inegociável logo de cara. Olha só essa citação direta do parágrafo único do artigo 1º. É a pedra angular de tudo que vem pela frente. A fonte suprema de energia e autoridade para fazer toda a máquina do Estado rodar não é o presidente, não são os juízes, nem o Congresso. A fonte primária está inteiramente na mão dos cidadãos. E tem um detalhe fascinante aqui, viu? O poder é exercido por representantes eleitos, claro, mas também diretamente. Isso quer dizer que o modelo arquitetônico da nação prevê caminhos onde a própria população assume o volante sem nenhum intermediário. É uma premissa democrática muito, mas muito forte, que ancora toda a fundação do país. E para organizar essa nossa jornada, a construção foi dividida em 4 etapas principais. 1. Os fundamentos da República. 2. Os 3 poderes. 3. Objetivos fundamentais do Brasil. E 4. O Brasil no mundo. Ponto 1. Os fundamentos da República. E o que é realmente interessante nessa parte é como ela já estabelece a rocha firme do Estado brasileiro. Chegando no terreno onde tudo vai ser construído, é essencial entender o sistema operacional que gerencia essa base. O artigo 1º não perde tempo. Ele crava de cara que o Brasil é um Estado democrático de direito, formado por uma união indissolúvel de estados, municípios e do Distrito Federal. E indissolúvel significa exatamente o que parece. Nenhuma parte pode simplesmente decidir fazer as malas, declarar independência e ir embora. É uma estrutura permanente. E a parte do direito quer dizer que o país opera estritamente sobre a regra da lei. A coisa não funciona baseada nos caprichos de uma pessoa ou de um grupo, mas sim por um conjunto de regras que se aplicam a todo mundo de forma igual, ditadas pela vontade democrática. É aqui que as coisas ganham seus contornos mais vitais. O artigo 1º lista 5 fundamentos, que são tipo as vigas mestras dessa casa. Primeiro, a soberania, a ideia de que dentro das suas fronteiras o país é quem manda e não aceita ordens de fora. Segundo, a cidadania, que reconhece que as pessoas que vivem ali não são só habitantes, mas membros ativos com direitos e deveres. Terceiro, a dignidade da pessoa humana, um princípio absolutamente lindo e inegociável, que serve de bússola moral para qualquer lei ou ação do Estado. O 4º fundamento traz o equilíbrio super interessante, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Percebe como ele coloca na mesma fundação o respeito ao trabalhador e a liberdade de empreender? Um não pode esmagar o outro. E, para fechar, o pluralismo político, garantindo que a casa tem espaço de sobra para a diversidade de ideias. Nenhuma ideologia única pode ditar as regras sozinha. Avançando para o ponto 2, os 3 poderes. Bom, com as fundações bem firmes, ancoradas na dignidade humana e na vontade do povo, a gente precisa de pilares bem fortes para segurar o Estado em pé. E é isso que leva a gente para o artigo 2º da nossa planta baixa, que é a fase onde a teoria vira o mecanismo prático de todo o dia do governo. A estrutura se divide em 3 forças primárias, os 3 poderes da União. O legislativo, que é a galera responsável por debater e criar as leis. O executivo, que tem a missão de administrar o Estado e colocar essas leis para rodar na prática. E o judiciário, que entra para julgar os conflitos e garantir que as regras, e principalmente a Constituição, sejam respeitadas à risca. Esses 3 pilares formam o esqueleto da administração pública. Isso ilustra de maneira brilhante a genialidade por trás desse design institucional. O texto usa 2 palavras muito precisas para descrever a relação entre esses pilares. Eles são independentes e harmônicos entre si. A independência garante que um poder não fique pisando no pé do outro. O executivo não pode ser inventando lei do nada e o legislativo não pode julgar sentenças. Cada pilar aguenta uma parte diferente do peso da casa. Mas, ao mesmo tempo, eles têm que ser harmônicos. Se cada um fizesse o que quisesse isoladamente, a estrutura ia rachar ao meio. Eles precisam funcionar juntos, como as engrenagens de um relógio perfeitamente calibrado, para manter tudo em pé e evitar que um dos pilares fique forte demais e acabe dominando os outros. O que nos leva ao ponto 3. Objetivos fundamentais do Brasil. Subindo um pouco mais no nosso projeto arquitetônico, a gente chega no artigo 3º. Se os fundamentos são o alicerce e os poderes são os pilares, agora a gente está olhando para o telhado, para o ponto mais alto.
Esses são os objetivos fundamentais da República. É basicamente a razão de ser dessa máquina estatal inteira, o destino que a nação se esforça ativamente para construir todos os dias. E olha a força das palavras aqui. Ninguém está falando de sugestões ou desejos vagos. São verbos de ação que funcionam como ordens, mandamentos constitucionais. O país é legalmente obrigado a construir uma sociedade livre, justa e solidária. Tem o dever de garantir o desenvolvimento nacional. Agora presta muita atenção nesse terceiro ponto. O objetivo não é só diminuir a pobreza e a marginalização. O texto fala em erradicar, acabar de vez com elas, além de reduzir as profundas desigualdades sociais e regionais. E para fechar o teto dessa estrutura, o objetivo de promover o bem de todos, blindando a sociedade contra qualquer tipo de preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade ou qualquer outra forma de discriminação. É um projeto absolutamente ambicioso e que impacta diretamente o dia a dia e os direitos civis de todo mundo. E, finalmente, o ponto 4, o Brasil no mundo. Vamos avançar e ver como isso se constrói quando a gente olha para fora do nosso projeto arquitetônico. Afinal, uma nação não existe isolada no vácuo. Ela divide o planeta com outros países soberanos. O artigo 4º mapeia milimetricamente como o Estado brasileiro promete se comportar nessa vizinhança global que é tão complexa. A postura internacional que a Constituição desenha é vasta, mas super coesa através de 10 princípios. A gente pode agrupar eles por temas para facilitar. Tem um bloco de respeito à soberania, que fica claro com a independência nacional, a autodeterminação dos povos, a não intervenção e a igualdade entre os estados. É o Brasil dizendo, eu não vou ditar o destino de ninguém e também não aceito que ditem o meu. Depois tem um bloco humanitário fortíssimo, focado na prevalência dos direitos humanos, no repúdio total ao terrorismo e ao racismo e na tradição histórica de dar asilo político. E, por fim, um bloco focado na harmonia global, priorizando a defesa da paz, a solução pacífica de conflitos e a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. A identidade traçada aqui é, sem dúvida nenhuma, a de um mediador pacífico e totalmente cooperativo. Então, o ponto crucial é este detalhe absolutamente fascinante que fica ali meio escondido no parágrafo único do artigo 4º. Depois de listar todos esses princípios universais, o texto dá uma guinada muito específica. Ele joga nas costas do Estado brasileiro a obrigação de buscar ativamente a integração com os vizinhos aqui da América Latina. E detalhe, não estamos falando só de vender e comprar coisas, não. A Constituição fala expressamente em integração econômica, política, social e cultural. O objetivo final que está lá no documento? Formar uma verdadeira comunidade latino-americana de nações. É uma diretriz claríssima, mostrando que o destino do Brasil está umbilicalmente ligado ao dos vizinhos de continente. Fechando a nossa análise, a gente conseguiu enxergar como o DNA do Estado brasileiro foi meticulosamente desenhado. A gente viu fundamentos que não se abalam, poderes trabalhando no equilíbrio super delicado, objetivos nacionais que são pura ousadia e uma postura para o mundo baseada na paz e na cooperação. Tudo desde a primeira linha feito para que o poder emane do povo. Mas aí, de cara com um projeto arquitetônico tão bonito e bem estruturado, a pergunta mais importante que fica no ar para todo mundo pensar é exatamente essa. Quando a gente anda pelas ruas, olha como as instituições funcionam de verdade e vê as desigualdades sociais de perto, será que a nossa realidade reflete de fato essas grandes promessas da Constituição? A planta baixa a gente já viu que é perfeita, mas e a casa? Ela se parece com o desenho? Fica essa provocação para a gente entender que a lei está lá, mas a construção da sociedade, essa acontece todo dia.